A paz seja com todos vocês. Amém? O exército do Eterno está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem. Eu vou mostrar para vocês o exército do Eterno na parábola da rede. Amém? Então me acompanhe. Você que está assistindo esse vídeo, talvez você seja um membro deste exército de Deus. Até hoje esse exército não foi divulgado, porque só quem é o exército tem autoridade de falar do próprio exército, ainda que seja só um pouquinho, mas só quem é. Quem é sacerdote da igreja de Cristo, não. Esse não tem autoridade, a não ser se o Eterno der autoridade para ele divulgar que Deus está levantando um exército. Aí sim, mas caso contrário ele não tem autoridade para falar sobre isso daí. Amém? Então vamos lá, irmãos. E você que é da igreja, irmão, analisa tudo, retém o que for bom. Você que também não é, você que é político, seja lá o que você for, ateu, se você vier assistir esse vídeo, analise tudo, retém o que for bom, que o exército do Eterno está se levantando no Brasil. Então vamos lá. A parábola da rede, vamos dizer assim, lá está em Mateus capítulo 13, verso 47 ao 50. Eu vou ler aqui do tablet, porque aqui já está a explicação, né? Vamos lá, eu vou trazer a mesa um pouquinho mais perto aqui de mim. Então vamos lá. O exército do Eterno Deus, o exército do Eterno Deus na parábola da rede. Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 13, verso 47 ao 50. É só esses 3 versos que eu vou ler, certo? Ou 4 versos no caso. Então vamos lá. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda a qualidade de peixes. Então vamos lá. Presta bem atenção. O reino dos céus, Jesus compara... Desculpa, irmãos. O reino dos céus, o Senhor Jesus Cristo compara uma rede que é lançada no mar. Amém? Então vamos lá. A rede. A rede, certo? É a palavra de Deus. Por que a rede é a palavra? Em Salmo 110, verso 2, a gente encontra que fala, né, que Deus vai enviar o cetro de Sião, que é a palavra de Deus, e falar, domina no meio dos seus inimigos. Certo? Então você pode ver, quando é lançada a rede, ela domina, né? Ela tem o domínio, o controle ali, ela vai cercando, certo? Os peixes, no caso aqui da parábola, certo? Então aqui vocês entendam que a rede é a palavra de Deus. A rede que é lançada é a palavra. Vamos lá. Jesus fez dos pescadores, né? Os apóstolos eram pescadores, algum deles, pescadores de almas. E eles pescavam com o quê? Com a palavra. Eles semeavam a palavra. Então eles pregavam a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a rede. A palavra de Deus é a semente. Amém? Pegou? Então vamos lá. O mar é as nações, certo? Apocalipse 17, 1 e 15. Amém? E o apanhar a toda a qualidade de peixe significa que o Eterno Deus permite que todo tipo de pessoa tenha acesso aos ensinamentos sagrados, tanto os bons quanto os maus. Quer dizer, é lançada a rede, é lançada a palavra. E todos ouvem, tanto os maus quanto os bons. Presta bem atenção. E os peixes? Quem são os peixes que vão ser colhidos? Né? Os peixes são desde os grandes líderes da política e da religião, seja católica, evangélica, judaica, qualquer outra, né? São desde os grandes líderes da política e da religião, os grandes líderes da terra, né? Sendo bons ou maus, os grandes peixes, até os mais pequenininhos peixes, dentro da política e da religião, e fora da política e fora da religião também. Ou seja,
Os peixes significam desde os homens maiores, mais importantes, até os menos importantes. Amém? De toda a área, porque a água representa povos, multidões, nações e línguas. Quando é lançada a palavra, significa que a palavra foi lançada no mundo inteiro. E aí juntou todo tipo de peixe, todo tipo de pessoa, desde os mais milionários aos pequenininhos, desde os mais sábios, pastores, padres e rabinos, até os mais pequenininhos que estão ouvindo, ateus e toda outra religião. Fé é o mesmo que não tenha, amém? Então eu espero aí, ó, os peixes, certo? Vou colocar aqui, peixes são pessoas, certo? Seja pastor, o pastor da sua igreja, ele é um peixe. Já ouviu esse ditado assim? Pescamos um peixe grande, contratamos um peixe grande, prendemos um peixe grande. Já ouviu esse ditado? Então é isso aí, certo? Então o que acontece? Os peixes aqui são os pastores, os apóstolos. Eu falando isso daí para você, certo? Que tem fé, que crê, que estuda a palavra de Deus, para você já entender direto. São os apóstolos, bispos, pastores, é tudo peixe. A rede é a palavra. Vai ver no exército de Deus aparecendo aqui para você. Você nunca ouviu isso na sua vida? Porque o pastor da sua igreja, o padre, o rabino, não ensina para você. Por quê? Porque só o exército de Deus tem autoridade para se manifestar. Eu sou Miguel, ministro do exército do Eterno. Então vamos lá. Verso 48. E estando cheia, a puxaram. Quem puxou? Presta atenção. Para a praia, e assentando-se apanham para o cesto os bons e os ruins, porém os ruins lança-os fora. Então vamos lá, Jesus fez dos discípulos pescadores de alma. Amém? E o que acontece? Na lógica, os pescadores aqui são os sacerdotes, dentro dessa lógica, porque seria os primeiros pescadores, são os apóstolos, aí a sucessão dos apóstolos, ok? Esses seriam os pescadores. Mas não, porque começou com o pescador e se transformou em peixe. Exatamente isso. Por quê? Porque a igreja, ela tem que pescar o que está no rio e tirar para fora. Essa é a função do pescador. O peixe, ele vive dentro da água. E dentro da água é o quê? Olha só. Dentro da água, as águas são o quê? As nações, multidões. A igreja está infiltrada dentro da política, está infiltrada tudo. Então ela está infiltrada dentro da água. Ela não está fora. Amém? Agora eu vou ilustrar de uma forma aqui, para vocês entenderem melhor. Presta atenção. Presta atenção que esse vídeo é rapidinho, hein? Presta atenção. Aqui, Ih, o que está acontecendo? Vamos lá. Vai vendo. Vai vendo, olha só. Virgens prudentes, peixes bons, trigo, virgens loucas, peixes ruins e joio. Vai só colocar essas 3 parábolas para vocês pensarem aí. Certo? Só para vocês pensar. Quer mais uma? Vamos lá. Entraram na arca. Ficaram fora.
Pegar, ó, 4 parábolas. Não vou falar muito sobre isso aqui não. Vou dar uma explicada a mais nessa daqui, então presta atenção. E estando cheia a rede. O que significa? A palavra foi semeada. Agora é hora de recolher. E como que recolhe? Aqueles que têm a palavra, certo? Que têm a palavra dentro deles, vão ser conhecidos como os justos, os peixes bons, as virgens prudentes, os que entram na arca. Os que não tiveram, certo? A palavra enraizada dentro deles, certo? Que não tem a graça, que não tem a fé, vão ser considerados ruins. Amém? Então vamos lá. Aí foi lançada a rede, certo? Quem que lança a rede? É o exército de Deus. Aí, ó. O ESD. Vamos lá para ver se vocês entendem. Então olha só. Estando cheia. Então em primeiro lugar, verso 48. Estando cheia, puxaram para a praia, assentando-se apanharam para os cestos. Os bons e os ruins lançaram fora. O que significa estando cheia? Significa que o tempo dos reinos da terra acabaram. A plenitude dos gentios completou. Que é Romanos 11, 25. Aí Daniel 7, 18, 26, 27 e tal. Que chegou a hora de entregar os reinos os reinos do mundo para o povo de Deus, certo? E puxaram para a praia. Significa o quê? Significa que existe um grupo que vai fazer esse trabalho, que não são os pastores, não são os rabinos, não são os padres. Presta atenção que vocês vão entender. Aqui, ó. Os peixes bons são os bons pastores, bons sacerdotes. É esse daqui. Os bons políticos, as boas pessoas. E puxaram para a praia. Significa que existe um grupo. Quem é o grupo? Esse aqui, ó. Que puxam a rede. Vamos pôr aqui. Clamor da meia-noite, certo? São o clamor da meia-noite, são os anjos, assim como são os anjos. Aqui é o dilúvio. Essa é a função deles. Olha lá, certo? Que existe um grupo, que é o clamor da meia-noite, Mateus 25, 6, 9 e 10. O exército de Apocalipse 19, 14, 19. O dilúvio de Mateus 24, 39, que fará o serviço de trazer todos a um determinado espaço e tempo para fora das grandes metrópoles, para um local de ensinamento, anúncio e seleção. Apanham para o cesto os bons. Significa que os justos, que são as virgens prudentes, os peixes bons, o trigo, os que entraram na arca, certo? Vão para o celeiro, ou seja, para debaixo das asas de águia, como em Apocalipse 12, 14. Debaixo das asas da galinha, como em Mateus 23, 37. Ou seja, vão para um lugar protegido pelo eterno Deus. Agora verso 49. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos aos OSD e separarão os maus dentre os justos. Na consumação dos séculos, os OSD trabalharão na separação dos justos e dos ímpios. Os anjos que virão, que são os oficiais do exército do Senhor Deus dos exércitos, são os tipos de João Batista, que era o anjo da profecia de Malaquias 3.1, que cumpriu-se em Mateus 11.10. Então Malaquias 3.1 fala: eis que envio meu anjo diante da tua face, que preparará o caminho do Senhor e tal, né? O anjo do concerto a quem vós esperais. O que acontece? Jesus em Mateus 11.10 ele fala que João Batista é de quem está escrito: eis que envio meu anjo. Então quando Malaquias recebe a palavra que fala: eis que eu envio meu anjo, é o mesmo tipo de Jesus está falando: eis que eu enviarei os meus anjos. São homens. Não é anjinho que vai vir voando do céu. Sai dessa conversa aí. Isso aí não vou nem citar o nome das igrejas que pregam isso daí para deixar para lá. Os anjos são tipos de João Batista.
Os anjos são o dilúvio, o clamor da meia-noite, o exército e tal. E verso 50, lança a alusão na fornalha de fogo, e ali haverá planta e ranger de dente. A fornalha de fogo é o tipo da fornalha de ferro, aonde o povo de Israel passou um determinado tempo, que era o Egito, a fornalha de ferro. Segundo Deuteronômio 4:20, 1 Reis 8:51, Jeremias 11:4 e tal. Esse é o tipo da grande tribulação. E o verso 51, disse-lhe Jesus, entendeste essas coisas? Disseram eles, sim, Senhor. Então presta atenção. Os pescadores que vão jogar a rede são os oficiais de Deus. Amém? São os anjos, é o exército do Eterno que está se levantando no Brasil. Os peixes bons são os bons, vamos colocar nesse sentido para todo mundo entender. Os bons rabinos, os bons pastores, os bons padres, os bons políticos, certo? Os bons sacerdotes de outras determinadas religiões, mas que todos esses vão se converter. Esses bons são as virgens prudentes, são o trigo, são os que entraram na arca, certo? Vai entrar na arca do que? Mateus 24, 36 e 44. O trigo é a parábola do joio do trigo. Os peixes bons é essa parábola. As virgens prudentes, Mateus 25, né? 1 ao 13. Então vocês entenderam, irmãos? O exército do Eterno que está se levantando no Brasil, especificamente em Campinas. Nós somos o cumprimento dessa profecia. Amém? Analisem tudo, retenham o que for bom, certo? Então lembrem só, ó, os que puxam a rede são o exército de Deus, que é o clamor da meia-noite, que são os anjos da profecia que virão, que também é o dilúvio. Também são os anjos ceifeiros e anjos seladores. Amém? Os ceifeiros, que é os anjos do trigo. Os seladores de Apocalipse 7, 2 e 3 ali, que outra hora a gente faz um vídeo aí para vocês entenderem. Então é isso aí, irmãos. O exército do Eterno que está se levantando no Brasil, eles são os pescadores que lançam a rede para puxar os bons peixes. Os bons peixes, dentro do cesto que vai ser colocado os bons peixes, existe peixe grande e peixe pequeno, que é bom. Peixe grande, apóstolos, pastores, padres, políticos. Peixes pequenos, o povo. Todos são bons. E os peixes ruins também, apóstolos, bispos, pastores, rabinos, padres e tal, enfim, políticos e as pessoas. Entenderam? Os peixes grandes são as altas autoridades. E os peixes pequenos é o povo. Entenderam? Então analisem tudo, retenham o que for bom. O exército do Eterno está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem. Meu nome é Miguel. O exército do Eterno está se levantando no Brasil.